Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como é que eu fiz essa mandala aqui, também a partir de um gráfico. Essa versão ficou com 43 centímetros, aqui eu usei linha Charme, vou usar a linha Charme novamente numa outra cor. Deixei material básico aqui, tesoura, agulha de tapeceiro e agulha de crochê. Minha agulha de crochê tem 2,5 milímetros. O material você pode usar outro, tá? Não precisa ser essa linha, pode ser mais fina ou mais grossa, não tem nenhum problema. E o aro, a gente vai deixar para escolher o tamanho só no fim, tá? No caso aqui, meu aro é de MDF. A gente vai primeiro fazer a parte do crochê para depois medir e ver que tamanho que a gente vai precisar, tá? Mesmo usando a mesma linha, pode ser que o seu trabalho fique com um tamanho diferente do meu. Pode até ser que o meu trabalho que eu vou fazer agora com a mesma linha acabe num outro tamanho, tá? Isso às vezes acontece. Então, por isso que eu digo que é sempre melhor deixar para escolher o tamanho do aro no final. Tá bom? Então vamos começar. Esse é o gráfico da nossa mandala, ele tem 15 voltas e a gente não vai trabalhar aqui com ponto relevo, tá? Só ponto simples. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês poderem acessar. Bom, gente, então aqui na nossa primeira volta, a gente vai fazer 16 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Eu sempre mostro aqui como que eu começo fazendo o meu anel. Às vezes você pode ter uma outra forma de fazer, também não tem problema. Aqui eu jogo a ponta curta por cima da outra, seguro, venho com a agulha por baixo do fio que tá mais à direita e trago o fio da esquerda por baixo dele, levantando uma alcinha aqui. E aí eu tenho que passar esse fio que tá mais à esquerda por dentro dessa alcinha, tá? Aí eu dou uma puxadinha aqui pra travar e aí tá feito o anel. Agora a gente vai fazer, eu gosto de fechar, tá? Um pouquinho aqui pra trabalhar com ele menor. E aí, a gente vai fazer dentro desse anel mágico 16 pontos baixos, tá? Então, a gente vai passar aqui por baixo, por dentro a agulha para fazer dentro do anel e já puxo direto aqui a linha para fazer esses pontos baixos, tá? Um ao lado do outro. Vou tentar não apertar muito, porque senão ficar, na próxima volta fica meio ruim de trabalhar. Então, vou fazendo aqui um ao lado do outro. Até completar 16. Bom, então aqui eu tô com os meus 16 pontos baixos aqui, né, em volta do anel. E aí eu vou fechar, puxando aqui o fiozinho mais curto. Não vou fechar até deixar o meio completamente unido aqui. Eu vou deixar um pouquinho solto pra quê? Porque senão os pontos ficam muito pequenos. Aqui a gente vai ter que trabalhar dentro deles, tá? Fica difícil até de passar agulha. Então, eu vou deixar assim mais abertinho e depois a gente consegue fechar mais, se quiser, tá? E aí, aqui, pra finalizar a volta, a gente vai fazer um baixíssimo no primeiro aqui que a gente tem, tá? Então, a gente passa a agulha aqui por dentro dele, nas duas alcinhas, e aí faz esse baixíssimo. Tá aberto aqui, tá, gente? Eu vou deixar assim por enquanto, depois dá pra fechar mais. Na segunda volta, a gente vai fazer um ponto baixo e 3 correntinhas. E aí, a gente vai fazer em cima de um ponto aqui da volta de baixo e pulando o ponto do lado, tá? Então, aqui, pra começar, eu gosto de fazer uma correntinha como primeiro ponto baixo, tá? Em vez de fazer o ponto baixo mesmo, acho mais fácil fazer uma correntinha. E aí, a gente faz mais 3 correntinhas, que é de separação aqui, tá? Aí, a gente vai pular o ponto seguinte e vem no próximo aqui. Então, a gente coloca a agulha aqui dentro das duas alcinhas para fazer agora o ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo o próximo ponto baixo e faço em cima do próximo mais um ponto baixo. E assim a gente vai seguindo. Aqui, então, faltam 3 correntinhas. E aí, a gente vai fechar com o ponto baixo na primeira correntinha que a gente fez, tá? Que é aqui, ó. Então, aqui a gente vem e faz o baixíssimo. E aí, tá feita aqui a nossa segunda volta. Aí, a gente pode, agora, se quiser, fechar aqui, puxar o fiozinho do meio e fechar mais um pouquinho, tá? Acho que é bom fechar
porque senão dá a impressão que fica muito solto também. Eu não vou apertar mais do que isso, eu vou deixar assim por enquanto. Esse fio aqui a gente pode fechar ele a qualquer momento, né? A gente pode acabar a mandala lá na frente e depois puxar mais um pouco também. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Então, vamos ver o que a gente vai fazer agora na terceira volta. Na terceira volta, a gente vai trabalhar, então, dentro dessas alcinhas aqui. A gente vai fazer um ponto alto, um ponto picô. Aqui tem uma correntinha mais um ponto alto dentro da alcinha aqui, tá? Tudo dentro da alcinha. Para separar uma e outra aqui, 5 correntinhas, e aí volto. Ponto alto, picô, correntinha, ponto alto. E aí, a gente vai seguindo. Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso. Bom, gente, então aqui, iniciando a terceira volta, a gente vai trabalhar dentro da alcinha, tá? Mas a gente tá no meio aqui, então a gente precisa fazer um baixíssimo para passar mais pro lado esquerdo aqui. A gente até poderia fazer aqui um baixíssimo em cima dessa primeira correntinha, mas como aqui também é um espaço bem pequeno, eu gosto de fazer por dentro do ponto, que eu acho que eu fico mais bem posicionada. Então, aqui eu vou colocar a agulha de volta e eu vou entrar já por dentro da alcinha e já puxo essa linha e faço direto aqui o baixíssimo, tá? Então, aqui, como o espaço não é muito grande, já fica num lugar bom para eu começar. Aqui eu subo 3 correntinhas como primeiro ponto alto e vou fazer mais 3 correntinhas porque eu vou ter já o meu picô, tá? Então, para fazer esse picô, a gente volta na primeira das 3 correntinhas do picô, né? Que é essa daqui. E faz aqui também um baixíssimo. Aí, aqui a gente tem uma correntinha e aí laço para fazer o outro ponto alto que é dentro da alcinha. Então, aqui eu finalizei, né? O que a gente vai trabalhar dentro da alcinha é essa parte. 5 correntinhas para separar. E aí, aqui a gente já laça para recomeçar na alcinha do lado. Então, aqui a gente tem o ponto alto primeiro, o picô, tá? Então, aqui já lacei, não com correntinha, né? Já fiz direto ponto alto, 3 correntinhas para fazer o ponto picô, volto na primeira correntinha aqui, para fazer o baixíssimo, né? Prender esse ponto picô aqui, e aí, uma correntinha para fazer o outro ponto alto, tá? Então, essa é a sequência. Agora, a gente já tem aqui as 5 correntinhas para separar e a gente vai recomeçar de novo com o ponto alto, picô, correntinha, ponto alto, tá? Então, vou seguir assim até finalizar essa volta. Então, aqui na última alcinha, eu já fiz o ponto alto, o picô, a correntinha. Vou fazer o outro ponto alto aqui dentro do espaço. Aí, aqui, a gente teria que fazer as 5 correntinhas para finalizar a volta, né? E fazer o fechamento aqui nessa terceira correntinha, que é o primeiro ponto alto. Mas como na próxima volta a gente vai iniciar o trabalho aqui no centro aqui dessas 5 correntinhas, bem em cima, a sugestão do gráfico é que a gente faça aquelas 2 correntinhas e aí feche com um ponto alto aqui, tá? Onde é o fechamento mesmo. Então, aqui, a gente pode fazer 2 correntinhas apenas, em vez de 5, e aí laça para vir fazer a base desse ponto alto na terceira correntinha, que de qualquer forma seria o lugar do fechamento, tá? Então, aqui eu faço o ponto alto, aí eu já fico no lugar certo para começar a próxima volta, e fico com um espaço aqui muito parecido, como se fossem as 5 correntinhas, tá? Então, aí a gente finaliza assim aqui a nossa terceira volta. Gente, às vezes eu até gosto de finalizar a volta completa, mesmo aqui no caso, né, por exemplo, com 5 correntinhas e aí fazer uns baixíssimos para recomeçar. Só que nesse caso aqui não vale muito a pena, porque a gente terminaria a nossa volta em cima aqui do ponto alto e aí a gente teria que caminhar por cima do picô, tá? Para chegar aqui, né, que seria o lugar de começar. Então, vale mais a pena mesmo, nesse caso, fechar com essas 2 correntinhas e o ponto alto, tá? Então, vamos ver aqui o que a gente vai fazer na próxima volta. Agora, na próxima volta, que é a quarta, a gente vai fazer apenas um ponto baixo aqui no espaço de 5 correntinhas e 9 correntinhas para chegar no outro espaço e fazer um ponto baixo, tá? Então, só um ponto baixo, 9 correntinhas. Aqui, a gente já tá, né, então, no lugar
certo para começar, que é aqui a parte de cima das 5 correntinhas, onde a gente tem que fazer um ponto baixo. E aí aqui, ou a gente pode fazer uma correntinha para ser o primeiro ponto baixo, né? Ou a gente pode passar a agulha aqui por dentro e puxar aqui a linha fazendo o ponto baixo, tá? Aqui também é uma opção. Pode ser das duas formas, ou simplesmente já sobe uma correntinha, que será o primeiro ponto baixo, e aí sim as 9 correntinhas de separação. Então, aqui, ó, 9 correntinhas, e aí a gente já passa para o outro espaço aqui de correntinhas da volta de baixo, para fazer outro ponto baixo. Então, bem simples essa volta. Aqui vou fazer mais 9 correntinhas e o ponto baixo. Tá? Aí vai ficando assim. E eu vou seguir até chegar aqui no comecinho novamente. Bom, gente, então aqui eu fiz a última sequência de 9 correntinhas, e aí a gente tem que fechar. Eu vou fechar aqui, no caso, em cima do ponto baixo, tá? No primeiro que eu fiz aqui com baixíssimo. Se eu tivesse feito uma correntinha para começar, aí eu fecharia na primeira correntinha, né? Que representaria aqui o primeiro ponto baixo. Então, vou entrar aqui, nesse caso aqui que eu fiz um ponto baixo mesmo, vou entrar aqui pelas duas alcinhas, e aí eu puxo a linha fazendo o baixíssimo. E aí, tá feita aqui a nossa quarta volta. Bom, aqui na próxima volta, então, que é a quinta, a gente vai fazer o seguinte: 5 pontos baixos, 5 correntinhas, 5 pontos baixos dentro dessa alça que a gente acabou de fazer. Aí, aqui, quando a gente terminar nessa sequência que eu falei, a gente vai fazer um picô e uma correntinha, e aí recomeça com os pontos baixos, as 5 correntinhas, os pontos baixos, tá? Aqui, a gente vai fazer de novo esse picô com uma correntinha aqui só de um lado, tá? Aqui parece meio estranho, né? Às vezes quando a gente pensa que só tem de um lado, a correntinha não tem do outro, mas na verdade acaba ficando bem centralizado o picô desse jeito, tá? E a única coisa diferente que eu vou fazer é que eu não vou fazer o picô com 4 correntinhas como o gráfico tá dizendo, tá? Eu vou manter o picô com 3 correntinhas como eu fiz aqui embaixo. Então, vamos começar aqui. Bom, então para começar essa volta, como a gente vai iniciar com um ponto baixo, mais uma vez é possível começar com uma correntinha aqui, tá? A gente já tá no lugar certo de começar aqui. Eu vou fazer daquele outro jeito que eu passo a agulha por dentro e vou fazer o ponto baixo, que é o meu primeiro ponto baixo, direto aqui do lado, tá? Porque eu acho que até ele fica um pouquinho aqui mais pro lado esquerdo, eu prefiro, mas se você quiser subir uma correntinha e que ele seja seu primeiro ponto baixo, também não tem problema. Aí aqui a gente faz mais 4 pontos baixos para fazer essa sequência de 5 pontos. Aí aqui no meio, as 5 correntinhas. E aí aqui, mais 5 pontos baixos, tá? Então, vem aqui com a agulha por dentro para fazer mais 5 pontos baixos. Aqui, se ficar um pouquinho apertado, a gente empurra um pouquinho pro lado, tá? Então, essa primeira parte tá assim, tá? Eu fiz os 5 pontos baixos, 5 correntinhas, 5 pontos baixos, e agora a gente chegou no ponto picô. Então, aqui a gente vai fazer aquelas 3 correntinhas para fazer o nosso picô. Volto na primeira fazendo o baixíssimo para fechar. E aí, aqui tem uma correntinha também, tá? Para recomeçar com os pontos baixos aqui de novo na alcinha. Então, aqui já venho direto, recomeçando a sequência, tá? Então, aqui são os 5 pontos baixos. Então, tá aqui, ó. Os 5 pontos baixos, agora 5 correntinhas e mais 5 pontos baixos aqui. Então, vai ficando assim, ó.
Aqui no meio tem a alcinha, né, com 5 correntinhas, e aqui tem o ponto picô que a gente fez, tá? E aí, ó, com a correntinha ele fica bem direitinho no meio aqui. Então, aqui a gente vai seguir, aqui chegou de novo na hora de fazer o ponto picô, a gente vai fazer o ponto picô e já volta para os pontos baixos novamente. Então, vou seguir assim até completar essa volta. Bom, então aqui eu terminei minha última sequência, né, com os pontos baixos, e aqui, pra gente finalizar, a gente precisa do ponto picô e a correntinha, tá? Então, aqui, para fazer o picô, a gente faz as 3 correntinhas, fecha com baixíssimo, faz aquela última correntinha, e aí a gente vai fechar com baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui que a gente fez na sequência, ou a correntinha, se você tiver feito a correntinha, tá? No caso aqui eu fiz o ponto baixo, então eu entro aqui nas 2 alcinhas e fecho com o baixíssimo. Aqui, gente, ó, já fez, formou até uma mini mandalinha, né? Tá um pouquinho embabadado, tá? Mas é normal, depois estica. Se precisar ajeitar aqui um pouquinho, tá? Porque a gente fez um monte de ponto baixo, então para ficar no meio aqui o ponto picô certinho, eu acho que o ponto picô com 3 correntinhas tá suficiente, porque essa linha que eu tô usando, ela é um pouquinho grossa, então eu acho que fica muito grande se eu fizer com mais correntinhas, tá? Então, tá pronta aqui a nossa quinta volta. Já temos uma mini mandalinha aqui e vamos ver como é que a gente vai seguir agora. Então, agora a gente chegou nessa parte aqui que a gente vai começar a formar esse desenho, tá? A gente vai trabalhar, então, dentro dessas alcinhas de 5 correntinhas que a gente fez. Então, a gente vai fazer um conjunto de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, tudo dentro aqui desse espaço de 5 correntinhas. E para separar e chegar novamente aqui no outro espaço, 7 correntinhas, tá? Que entre um e outro e recomeço essa sequência. E aí, agora, a gente não tá no lugar certo, né? A gente tá aqui onde a gente fez o nosso ponto picô e a gente tem que chegar aqui dentro desse espaço. Então, a gente vai fazer uns baixíssimos aqui em cima desses pontos baixos, tá? Inclusive, pelo gráfico, tem uns pontinhos pretos aqui e é exatamente assim que ele tá indicando, tá? O pontinho preto é o ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazendo esses baixíssimos aqui pela alcinha de trás aqui, né, dos pontos baixos que a gente tem. Tá? O baixíssimo é como a gente fecha as nossas voltas, né? Só puxar aqui a linha direto e fechar. Então, fiz aqui os meus baixíssimos e agora já tô aqui bem próxima da alça, tá? Vou fazer um último ponto aqui, só que agora pegando por dentro dessa alcinha, tá? Então, eu faço como se fosse um baixíssimo mesmo, só que agora, em vez de fazer por cima, eu faço por dentro, que eu acho que eu já fico mais bem posicionada aqui, pra subir as 3 correntinhas e fazer o meu primeiro ponto alto. Então, aqui eu tenho mais 2 pontos altos ao lado deste, dentro aqui do espaço de correntinhas. Aí, a gente tem as 3 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do mesmo lugar. Então, laço e continuo aqui. Tá? Então, aqui, ó, nessa parte da alcinha vai ficar assim. E aí, pra gente passar aqui pro outro lado e refazer, na verdade, né? Porque a sequência é só esse conjunto e mais as 7 correntinhas, tá? Então, aqui, as 7 correntinhas. E aí, a gente vai laçar pra vir aqui na alcinha, né? Na próxima, pra fazer esses 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos novamente. Ó, gente, então aqui vai ficar assim, tá? Em cada alcinha um conjunto, separado por 7 correntinhas, tá?
Aqui já é o lugar onde eu vou fazer de novo as 7 correntinhas para recomeçar até chegar aqui no comecinho novamente. Bom, então aqui no final da sequência, fiz o conjunto, né, de pontos altos e correntinhas, as 7 correntinhas, e a gente vai fechar com baixíssimo aqui na terceira correntinha do primeiro ponto alto, tá? Parte de cima do primeiro ponto alto, venho aqui e fecho com o baixíssimo. Então, tá aqui pronta a nossa sexta volta, tá? A gente já vê que ela tá menos embabadada, né? Tá mais retinha aqui essa volta depois de fazer essa última sequência. Então, vamos ver o que a gente vai fazer na próxima. Aqui, então, na sétima volta, o começo é parecido, tá? A gente vai repetir esse conjunto de pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, dentro desse espaço aqui de 3 correntinhas que a gente tem, tá? Então, aqui, nesse espacinho, a gente vai fazer outro conjunto desse. E aí, a diferença é que aqui no meio, em vez de a gente vir reto, assim, com correntinhas, a gente vai fazer 3 correntinhas, fazer um ponto baixo aqui, 3 correntinhas, outro ponto baixo, e aí sim a gente faz as 3 correntinhas para recomeçar, tá? Então, a gente vai ficar com essa... A gente vai formar esse desenho aqui, tá? Com esses pontos baixos e correntinhas aqui no meio. E aí, para começar, a gente tem que fazer uns baixíssimos, porque a gente vai começar aqui dentro, né? E a gente tá aqui. Então, a gente vai fazer os 2, 3 baixíssimos aqui para chegar no lugar certo. Então, vou fazer um aqui. Mais um ao lado. E aí, aqui a gente já consegue vir direto para dentro do espaço, tá? Então, venho com a agulha aqui por dentro, se você quiser, né? Senão, você pode fazer aqui mais um por cima e já fazer as suas 3 correntinhas direto também. Então, aqui, primeiro ponto alto, né? 3 correntinhas e mais 2. Aqui, mesma coisa aqui na volta de baixo, tá? Então, aqui, 3 correntinhas e no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Tá? Então, aqui fica assim. Aí, aqui a gente faz 3 correntinhas. A gente prende com um ponto baixo aqui nesse espaço. 3 correntinhas. O outro ponto baixo aqui ao lado, na mesma sequência de correntinhas da volta de baixo. 3 correntinhas, e aí a gente laça para vir fazer o ponto alto da nova sequência aqui no espaço, tá? No espaço aqui do lado. Então, aqui, 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui, tudo no mesmo lugar. E aqui é onde a gente já vai recomeçar aqui essa parte do meio, tá, gente? Aqui, então, fica assim, ó, a gente pode sempre dar uma ajeitadinha, se precisar empurrar um pouquinho pro lado, tá? Então, aqui a gente vai ter uma sobreposição aqui desses conjuntos e aqui no meio esse detalhe, tá? E aí, a gente vai seguir, a sequência é essa, a gente vai seguir aqui, eu já vou fazer o ponto baixo, mais as 3 correntinhas ponto baixo e vou seguindo assim até completar a volta. Então, aqui finalizei essa última parte com o ponto baixo e as correntinhas. Aí, a gente vai fazer 3 correntinhas e vai fechar no nosso primeiro ponto alto, tá? A gente fez ele com 3 correntinhas, então, a gente vai fechar aqui em cima, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. E aí, tá pronta aqui a nossa sétima volta. Na oitava volta, a gente vai fazer algo até parecido com a volta anterior, só que a gente vai aumentar aqui um desses conjuntos que a gente tem com 3 pontos altos, tá? E aqui a separação com 3 correntinhas continua. Então, a gente vai fazer dentro desse espaço aqui, tá?
a gente fez em cima, né, da volta de baixo. Agora a gente vai continuar, só que aqui, em vez de 2 conjuntinhos desse, a gente vai fazer 3. E na separação aqui, né, que a gente tinha 3 correntinhas e esse ponto baixo com correntinhas, a gente vai fazer 4 correntinhas nessa parte aqui, tá? E o meio continua igual. Então, 4 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas para recomeçar. Então, vamos ver como vai ficar na prática. Bom, gente, então aqui para iniciar a oitava volta, a gente tem que vir aqui para o centro, tá? Onde a gente vai fazer os conjuntos. Então, a gente vai fazer os baixíssimos para chegar no ponto certo de começar. Aqui a gente pode fazer 2, um ao lado do outro, e aqui eu já consigo entrar com a agulha e fazer daquele jeito, né, que eu tenho o hábito de fazer, puxando aqui o baixíssimo por dentro do espaço, e aí eu já tô no ponto certo aqui para começar. Então, primeiro ponto alto, a gente sobe 3 correntinhas. Aí, a gente laça para fazer mais 2 pontos altos aqui ao lado. Separo com 3 correntinhas para fazer mais 3 pontos altos. Aqui, parece que o espaço é pouco, mas cabe, tá? A gente vai dando uma ajeitadinha aqui e vai colocar mais 3 pontos altos e depois mais 3 ainda. Então, ó, aqui ficou como na volta de baixo. Mas agora a gente tem que fazer mais 3 correntinhas e os últimos 3 pontos altos aqui dentro mesmo. Então, dá uma ajeitadinha aí para conseguir fazer os seus 3 pontos altos. Aí vai ficar assim, ó. Tá? No de baixo 2, aqui nesse 3, porque depois a gente vai abrir esse desenho pra cá, assim. Aí, aqui seguindo, então, 4 correntinhas. E aí, essa repetição aqui do que a gente fez embaixo, um ponto baixo, 3 correntinhas, outro ponto baixo, a gente vai fazer dentro desse espacinho aqui de correntinhas, tá? Então, um ponto baixo aqui, 3 correntinhas, outro ponto baixo dentro do mesmo lugar, 4 correntinhas para recomeçar. Então, aqui a gente já vem com o conjunto, né? A mesma coisa que a gente fez aqui. E essa partezinha vai ficar assim, tá, gente? Que é o que depois vai formar esse desenho aqui. Essa partezinha aqui, ó, tá? Um conjuntinho desse em cima do outro, aqui até aqui em cima. Então, aqui eu já consigo seguir novamente com o meu conjunto de 3 pontos altos dentro do espaço, tá? Que eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui ao lado. Então, é assim que vai ficar, tá? Eu vou seguir aqui até chegar no comecinho aqui novamente. Aqui já a gente tá naquela parte do ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, dentro do espacinho aqui. Então, vou continuar. Então, aqui terminei essa parte de pontos baixos e correntinhas, fiz as 4 últimas correntinhas e vou fechar exatamente igual na volta de baixo, aqui na terceira correntinha, que é a parte de cima do nosso primeiro ponto alto, tá? Então, a gente faz o nosso baixíssimo e tá pronta aqui a nossa oitava volta. Bom, gente, então na próxima volta, que é a nona, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente fez isso aqui, né? Agora, a gente vai subir esse caminho aqui e esse. Então, e aqui a gente vai dar continuidade também, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer o conjunto igual em cima de uma alcinha e de outra, tá? Então, aqui, ó, nessa alcinha a gente vai fazer um conjunto igual a esse e nessa alcinha também. E no meio, aqui pra separar, né, esses dois conjuntos, a gente vai ter agora 5 correntinhas, tá? E aqui, nessa parte do centro, a gente volta a fazer as 3 correntinhas, tá? Aqui a gente fez 4, então depois desse segundo conjunto, 3 correntinhas.
prende aqui em cima no espacinho com ponto baixo, 3 correntinhas, outro ponto baixo, 3 correntinhas para recomeçar a sequência, tá? Bom, então aqui para iniciar, primeiro a gente vem com os baixíssimos aqui, para poder vir mais para a esquerda e ficar no ponto certo de começar, que é dentro do espaço, né? Não, igual a gente tava fazendo nas voltas anteriores. Então, fiz 2 baixíssimos e o terceiro já vou pegar aqui por dentro e subir as 3 correntinhas. Esse aqui é o nosso primeiro ponto alto, então, dessa volta. Aí, laço e faço aqui mais 2 pontos altos ao lado. 3 correntinhas. E mais os 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Aí, aqui, a gente vai fazer 5 correntinhas. E nessa outra alcinha aqui, a mesma coisa, tá? Então, laço e faço 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Aqui no mesmo lugar. Então, aqui fica assim, ó. Agora, aqui, a gente vai fazer 3 correntinhas pra fazer aquele ponto baixo em cima dessa alcinha menor, também como na volta de baixo. 3 correntinhas e mais outro ponto baixo na mesma alcinha aqui. E 3 correntinhas para finalizar a sequência e recomeçar, tá? Então, aqui a gente já laça e vem para os 3 pontos altos aqui no espaço do lado, né? 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Então, aqui é o recomeço já, tá? Então, essa parte aqui fica assim e esta outra aqui a gente vai abrindo, tá? Vai abrir um outro desenho aqui. Então, vou continuar aqui na sequência até completar essa volta. Tô chegando aqui, então, no final da nona volta, fiz essa parte dos pontos baixos e correntinhas, as 3 últimas correntinhas, e a gente vai fechar novamente aqui no nosso primeiro ponto alto, na terceira correntinha, que é a parte de cima dele, a gente entra com a agulha aqui e faz o nosso baixíssimo. Então, tá pronto aqui mais uma volta, vamos ver como que a gente vai seguir. Bom, gente, na próxima volta, que é a 10ª, a gente vai começar a formar esse desenho aqui, então, tá? Então, ela é bem parecida com a volta de baixo, só que aqui a gente já vai prender, né, no meio dessas correntinhas que a gente fez, para abrir essa parte, e aqui a gente vai finalizar essa sequência que a gente tinha feito aqui, tá? Então, aqui, ó, a gente vai caminhar novamente com os baixíssimos até o ponto de iniciar, vai repetir aqui essa parte, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Aqui, a gente vai fazer 5 correntinhas, vamos prender no meio com ponto baixo e mais 5 correntinhas. Para repetir essa parte com os 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. E aqui, finalizando, então, esse pedacinho, a gente vai fazer agora 2 correntinhas, o ponto baixo com as 3 correntinhas e outro ponto baixo aqui, 2 correntinhas e repito novamente essa sequência pra cá, tá? Então, primeiro, a gente vai seguir aqui com os baixíssimos. Então, aqui mesma coisa, faço 2 baixíssimos, o terceiro já consigo fazer aqui por dentro, para subir as 3 correntinhas e fazer o primeiro ponto alto, tá? Então, aqui a gente vai repetir exatamente o que tá embaixo. Mais 2 pontos altos. 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Aí, aqui que muda um pouquinho, a gente vai fazer 5 correntinhas. Faz o ponto baixo aqui no meio.
mais 5 correntinhas para repetir a sequência de novo, essa daqui, tá? Agora nessa parte. Então, laço, e aqui 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Então, essa parte fica assim. Aí, aqui, seguindo, finalizando esse pedacinho aqui, a gente vai fazer agora apenas 2 correntinhas, o ponto baixo aqui em cima do espacinho, 3 correntinhas e outro ponto baixo, dentro aqui do mesmo lugar. 2 correntinhas e recomeço, tá? Então, aqui já laço pra fazer aqueles 3 primeiros pontos altos e refazer essa sequência aqui, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. A gente vai finalizar esse pedacinho e aqui a gente vai começar a abrir, tá? E aqui a gente segue como a gente já tava fazendo na volta anterior. Então, vou dar continuidade aqui até fechar essa volta. Então, aqui finalizei essa sequência, fiz as 2 últimas correntinhas, e aí a gente vai fechar mais uma vez aqui na terceira correntinha, que é a parte de cima do primeiro ponto alto dessa volta, tá? E aí, aqui a gente finalizou mais uma sequência. Agora, na 11ª volta, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, a gente vai fazer o conjunto dentro do espaço, mais uma vez, tá? 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos aqui. Aqui também a gente segue fazendo 5 correntinhas, um ponto baixo aqui na alça, 5 correntinhas, outro ponto baixo aqui na outra alça, 5 correntinhas, repito esse conjunto aqui dentro, tá? 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Esse trabalho do meio aqui a gente terminou. Então, para separar e passar para cá, recomeçando a volta, a gente vai fazer só uma correntinha, tá? No gráfico até tá meio difícil de entender qual que é o número da volta, parece que tá meio mal posicionado o número, mas eu contei várias vezes aqui, essa é a 11ª mesmo, tá? Então, aqui, para começar, a gente faz os nossos pontos baixíssimos para chegar no ponto certo do início. Faço aquele ponto aqui por dentro e agora eu vou fazer o conjunto novamente, tá? Então, 3 correntinhas, primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. Aí, aqui, então, a gente vai fazer 5 correntinhas, um ponto baixo aqui na primeira alcinha, mais 5 correntinhas, mais um ponto baixo aqui na outra alcinha, 5 correntinhas, e aí a gente vai refazer o conjunto, tá? Então, laço pra voltar aqui pra fazer os 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. E aí, aqui, então, uma correntinha apenas para já laçar e vir pro outro espacinho aqui, que a gente tem, né, em cima do conjunto do lado aqui, fazendo a mesma coisa. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, tá? Então, aqui é o recomeço, né, dessa parte que a gente fez aqui. Então, aqui no meio vai ficar assim, ó, as alcinhas, tá? E aqui a gente meio que vai juntar, né? Vai ficar só uma correntinha e fica assim essa parte, tá? Então, vou dar sequência aqui até o final da volta. Então, finalizei aqui a última sequência, vou fazer uma correntinha para fechar essa volta na terceira correntinha, aqui, né? No primeiro ponto alto, parte de cima dele, que é essa terceira correntinha, como nas voltas de baixo, tá? E aí, tá pronta aqui a nossa 11ª volta. Bom, gente, então na próxima volta, a gente vai fazer agora esses pontos altos duplos, tá? Diferente. A gente vai trabalhar com os pontos altos aqui por dentro dos espaços também. E essa sequência aqui que a gente já fez várias vezes, a gente só vai fazer dentro da correntinha, tá? É essa volta aqui.
Então, a sequência agora ela é um pouquinho mais longa, tá? Ou talvez porque seja um pouco diferente do que a gente vinha fazendo. A gente vai caminhar com os baixíssimos até chegar aqui no meio, mas a gente vai fazer um ponto baixo, 5 correntinhas e a gente vai prender com um ponto alto aqui, tá? Primeira coisa é essa. Aí, uma correntinha e nessa alcinha do meio é que vão ter os 9 pontos altos duplos. Aí, aqui, a gente vai repetir a mesma coisa. Então, uma correntinha pro lado de cá e aquele ponto alto que a gente fez do outro lado também. Daí, a gente vai fazer 5 correntinhas e vai prender aqui agora com um ponto baixo, tá? E aí, direto, eu venho fazer aquele conjunto, que é igual a esse, aqui dentro do... Eu vou fazer dentro da correntinha mesmo aqui, tá? E aí, aqui já recomeço. Prendo aqui com ponto baixo e faço 5 correntinhas. E aí, a gente volta pro começo da sequência, tá? Então, agora mudou um pouquinho aqui, mas a gente vai fazer devagar e juntos aqui que vocês vão entender. Então, para iniciar, eu vou fazer aqui de qualquer forma os baixíssimos para chegar no ponto certo de começar. Agora, então, a gente vai começar com um ponto baixo aqui dentro, tá? Aqui eu vou fazer mais um baixíssimo por cima da correntinha. Só que em vez de fazer mais um baixíssimo aqui ao lado para subir, né? Uma opção é essa, tá? Você faz mais um baixíssimo na correntinha do meio, sobe uma correntinha como primeiro ponto baixo e faz as 5 correntinhas da sequência. Aqui eu vou fazer daquela forma que eu entro com a agulha e já vou puxar um baixo direto aqui, tá? Prefiro. Aí aqui sim, então, as 5 correntinhas. Aqui a gente laça para fazer um ponto alto nessa alcinha. Aí aqui, depois do ponto alto, a gente tem, então, uma correntinha, e aí a gente vai laçar 2 vezes, porque a gente vai fazer agora 9 pontos altos duplos dentro dessa alça aqui do meio. Então, laço 2 vezes e faço o ponto alto duplo. Então, tiro 2 alcinhas, tiro mais 2 e aí fecho, tá? Esses 9 pontos altos são um ao lado do outro aqui, sem separação. Então, laço 2 vezes, faço o segundo ponto aqui. E vou seguindo assim, aqui até completar 9. Então, aqui completei os 9 pontos altos duplos. Aqui a gente repete o que fez do outro lado. Então, uma correntinha, laço uma vez para fazer o ponto alto aqui, né, na outra alcinha. A gente vai fazer a mesma coisa dos dois lados. E aqui a gente vai ter que fazer as 5 correntinhas. Tá? Agora aqui, né, que teve também uma diferença. Aqui a gente não vai subir conjunto, a gente vai fazer só o ponto baixo, como a gente fez lá do outro lado. E aí, a gente vem fazer o conjunto, então, dentro da correntinha, tá? Eu acho melhor fazer dentro da correntinha, porque senão ele vai ficar muito espalhado se ficar aqui dentro desse espaço todo. Então, aqui lacei, pego aqui na alcinha, tá? Pra fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos, tudo dentro dessa alcinha aqui, que é a alcinha da correntinha. Então, fica assim. A gente já vem, depois de finalizar o conjunto, direto fazendo o ponto baixo, tá? Aqui a gente repete o que fez desse lado, tá, gente? Ó. Então, agora a gente tem que fazer as 5 correntinhas para prender com ponto alto na primeira alcinha. Fazer mais uma correntinha, e aí, aqui nessa alcinha do meio, é onde a gente tem os 9 pontos altos duplos, tá? Então, aqui a gente já laça para fazer novamente essa sequência dos 9 pontos altos duplos, tá? Então, aqui, a parte do meio vai ficar assim, ó, que é onde a gente fez o conjunto, né? Tá? E aqui, a gente tá com a parte dos 9 pontos altos duplos. Então, é assim que vai ficar, tá? Agora, um desenho aqui um pouco diferente. Então, a gente vai seguir aqui, dessa forma. Aqui já fiz meu primeiro ponto alto duplo, laço para fazer os demais. E vou seguindo até completar a volta toda. Então, aqui eu terminei esse conjunto que ficou dentro da correntinha, que é o último. E aí, a gente vai fechar com baixíssimo naquele ponto baixo que a gente fez para iniciar essa volta, tá?
Então, aqui, no caso, eu não usei correntinha, eu usei ponto baixo mesmo. Eu vou entrar dentro das duas alcinhas e fazer esse ponto baixíssimo, tá? Então, tá aqui, pronta mais uma volta. Vamos ver como que a gente vai seguir. Bom, gente, na próxima volta, então, que é a 13ª, a gente vai abrir aqui um pouco mais, né? A gente vai ficar com esse desenho de leque aqui. E aqui no meio, a gente vai subir agora mais conjuntos, tá? Aqui em cima de onde a gente já tava fazendo, tá? A gente tava trabalhando dessa forma aqui pra baixo, agora a gente segue um conjuntinho desse de ponto alto em cima do outro novamente. Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, um ponto alto aqui em cima desse espaço de 5 correntinhas, daí agora 2 correntinhas, e aí a gente vai fazer um ponto alto duplo sobre cada ponto alto duplo aqui da volta de baixo, só que agora separados por 2 correntinhas, tá? Que é que vai dar esse movimento de abrir aqui. Daí aqui, 2 correntinhas também, o ponto alto, né, igual a gente fez lá do outro lado, 2 correntinhas e o conjunto agora voltando a fazer aqui dentro do espaço das alcinhas, como a gente estava trabalhando antes, tá? Aí 2 correntinhas e já reinicia fazendo ponto alto, 2 correntinhas para refazer o conjunto aqui. Então, aqui para começar, a gente precisa ir aqui mais para a esquerda para poder ficar no meio, mais ou menos aqui, subir esse ponto alto, tá? Então, a gente vai com os baixíssimos pela correntinha. Daí, aqui, eu fiz 2, eu acho que 3 são suficientes, tá? A gente já vai ficar centralizado. Ou então, a gente faz 2 e aí eu posso fazer aquele movimento por dentro da alça, tá? Pra ficar ela mais baixa aqui, tá? Se eu subo a correntinha, não tem problema nenhum se você fizer assim também. Mas ela acaba ficando, parece que mais solta, tá? Então, eu passo aqui a agulha pra ela ficar mais presa na alça. E aí, sim, eu vou subir 3 correntinhas como primeiro ponto alto, tá? E aí, faço mais 2 correntinhas, laço 2 vezes para vir no ponto alto duplo aqui da volta de baixo, fazendo outro ponto alto duplo em cima dele, tá? Então, aqui é ponto alto sobre ponto alto, né? Ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, só que separado por 2 correntinhas. Então, eu vou seguir aqui em cima de todos esses pontos altos duplos, fazendo outro ponto alto duplo, só que agora separado por 2 correntinhas. Aí, aqui, vou fazer, então, o último ponto alto duplo. Aí, aqui, a gente também tem 2 correntinhas. Fazemos o ponto alto, que não é duplo agora, é, né, igual aquele que a gente fez lá no começo, em cima da alcinha. E aí, aqui a gente tem mais 2 correntinhas, e aí a gente já vai laçar para fazer o conjunto, tá? Aqui dentro da alcinha. Então, na alcinha a gente faz um conjunto em cima de outro conjunto. Com aqueles que a gente já fez várias vezes aqui, 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Aí, aqui a gente tem, então, 2 correntinhas e laçamos para reiniciar, fazendo aquele ponto alto aqui novamente. Separo com 2 correntinhas e cheguei de novo nos pontos altos duplos, tá? Então, aqui a gente laça e vai fazer ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, separados por 2 correntinhas, tá? Aqui a gente tá já repetindo, então, o que a gente fez no começo. Vai ficando assim, tá? Aqui fica mais aberto. A gente tem os pontos altos, né? Aqui é aquele primeiro que a gente fez com correntinha. E aqui no meio, o desenho, né, desses conjuntos que a gente vai subir aqui, tá? Então, eu vou continuar nessa sequência até fechar essa volta. Então, aqui tô chegando no final da volta, já fiz aqui o conjunto, preciso fazer as 2 últimas correntinhas, e o lugar do baixíssimo agora vai ser na terceira correntinha, que era aquele primeiro ponto alto que a gente fez aqui, tá? Então, tem que sobrar 2 correntinhas de separação, e a gente faz aqui o ponto baixíssimo na terceira. E aí, fica assim a nossa 13ª volta. Agora, na 14ª volta, a gente vai abrir mais um pouco aqui esse desenho e seguir aqui com o conjunto de pontos altos e correntinhas, tá?
Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar subindo com ponto alto duplo em cima do ponto alto duplo da volta de baixo, um em cada um aqui, agora separando com 3 correntinhas, tá? E não 2 como na volta de baixo. Depois do último ponto alto duplo aqui que a gente fizer, aí sim a gente vai fazer 2 correntinhas, vai fazer um ponto alto nesse espacinho aqui de 2 correntinhas, e aí direto, sem separação, a gente faz o nosso conjunto, tá? Aí aqui do lado é a mesma coisa. Direto, sem separação, a gente faz primeiro um ponto alto nesse espacinho aqui, tá? Que tá bem próximo do conjunto. E aí, a gente faz 2 correntinhas para refazer aqui essa parte, que é com ponto alto duplo, e separando com 3 correntinhas. Então, para começar aqui, a gente precisa ir para cima desse primeiro ponto alto duplo, tá? Então, vou fazer 2 baixíssimos aqui em cima dessas 2 correntinhas, pegando aqui na alcinha de trás. E aí, a gente pode ou pegar na alcinha de trás do ponto alto duplo, ou nas 2 alcinhas aqui. Eu prefiro até pegar nas 2, porque eu acho que ele fica menos repuxado aqui, tá? O meu ponto tá meio solto nesse daqui. Aí, a gente vai subir 4 correntinhas, como o primeiro ponto alto duplo, tá? E não 3, né? Porque é ponto alto duplo. E 3 correntinhas de separação que a gente tem agora. E aí, a gente vai laçar 2 vezes para vir aqui no segundo ponto. E a partir desse, né, que a gente vai começar a fazer o ponto alto normal aqui mesmo. Primeiro são as 4 correntinhas. Aí, aqui, separo com 3 correntinhas e vou seguindo com os pontos altos duplos em cima dos da volta de baixo aqui, até eu fechar aqui e fazer os 9, tá? Então, aqui, essa parte vai ficar assim, tá? Vai ficar um pouquinho mais aberto aqui, né? Aí, aqui, a gente vai seguir fazendo 2 correntinhas. E agora, a gente vai fazer um ponto alto simples, tá? Não é duplo. Aqui, tá? Nessa partezinha que é mais perto do nosso conjunto. Então, laço só uma vez. Venho aqui nas 2 correntinhas mais próximas do conjunto. Faço esse ponto alto simples. E agora, a gente vai laçar para vir direto aqui dentro, fazendo o conjunto, tá? Então, aqui vai ficar assim, encostado o primeiro ponto alto do conjunto com esse que a gente fez aqui do lado. Então, aqui tem 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos, tudo aqui dentro desse espaço. Tá? E aí, a gente vai laçar direto, sem correntinha, pra fazer a mesma coisa desse lado. Então, um ponto alto nesse espacinho que tá mais próximo do conjunto aqui. Aí, a gente vai fazer 2 correntinhas para recomeçar com os pontos altos duplos. Então, aqui já laço 2 vezes e venho no primeiro ponto com o ponto alto duplo. 3 correntinhas, e aí aqui já é o recomeço da volta, tá? Ponto alto duplo, 3 correntinhas. Então, aqui, ó, essa partezinha do meio vai ficar assim, e aqui um pouquinho mais aberto, tá? Então, é assim que eu vou seguir até completar essa volta toda. Então, finalizando aqui a volta, ó, fiz o conjunto, vou laçar para fazer primeiro ponto alto, então, no espaço de correntinha aqui, que tá mais próximo do conjunto. Aí, a gente tem as 2 correntinhas e a gente vai fechar agora na 4ª correntinha, tá? Que é a parte de cima do primeiro ponto alto duplo que a gente fez. Então, sobram 3 correntinhas aqui em cima e a gente fecha aqui na 4ª com o baixíssimo. E aí, tá feita aqui a nossa penúltima volta. Então, falta só uma agora. Então, na nossa última volta, 15ª volta, a gente vai continuar fazendo os pontos altos duplos sobre ponto alto duplo. E aqui em cima deles, a gente vai fazer pontos picô, tá? A gente tem aquela separação que de um lado tem menos correntinha do que do outro. O picô no gráfico tá com 4 correntinhas, mas eu vou fazer com 3, tá? 3 correntinhas e volto prendendo. Aqui no meio tem mais um conjunto desse com um ponto picô agora também em cima dele. Então, agora, para iniciar, a gente tá no lugar certo. A gente vai apenas aqui subir 4 correntinhas.
que é o nosso primeiro ponto alto duplo. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó, 2 correntinhas, mais 3, a gente vai fazer o picô, tá? Com 3 correntinhas. Dessas últimas 3, eu volto na primeira, né, que eu fiz, e faço aqui o baixíssimo. E do outro lado, a gente faz 3, tá? Aí, laço 2 vezes para fazer o ponto alto duplo aqui sobre ponto alto duplo. E aí, vai ficar assim, tá? Vai ficar uma alça, parece que maior por causa dessa parte do picô. Então, aqui, ó, gente, depois do ponto alto duplo, primeiro 2 correntinhas, tá? Que é tipo uma separação aqui. Aí, pra fazer o picô, 3 correntinhas. Volto nessas últimas 3, dessas 3, volto na primeira aqui, pra fazer um baixíssimo aqui que fecha esse picô. E aí, a gente faz 3, tá? Então, de um lado, sem contar o picô, de um lado tem 2 correntinhas e do outro tem 3. A gente já fez isso lá embaixo também com essa diferença entre correntinhas de um lado e do outro. Aí, aqui a gente laça 2 vezes pra voltar pro ponto alto duplo. Tá? A única diferença que a gente tem aqui entre o primeiro e o segundo que a gente fez é que no primeiro, como ponto alto duplo, a gente fez 4 correntinhas. Então, tinha mais correntinha ainda, né? Tinha 4, mais as 2, mais as 3 do picô, tá? Mas é a mesma coisa aqui. Então, a gente vai seguindo essa parte até completar. Aí, eu já volto aqui para mostrar o que a gente vai fazer no conjunto. Então, vamos lá. 2 correntinhas, 3 do picô. Volto aqui na primeira. Baixíssimo, 3 correntinhas. Então, essa parte fica assim, tá? Mais abertinha aqui ainda. Fiz todos os pontos altos duplos com essas separações aqui com ponto picô. E aqui, onde a gente vai fazer o conjunto, agora não tem separação, nem não tem nada, tá? Entre esse último ponto alto duplo e o conjunto, a gente só vai laçar uma vez, porque, né, não é duplo aqui, fazer o conjunto aqui dentro. Então, primeiro, a gente faz os 3 pontos altos, aqui um ao lado do outro dentro do espaço. E aqui também vai ter um picô, só que aqui o picô tem uma correntinha, tá? Primeiro, aí eu vou fazer o picô com 3 correntinhas também. Então, dessas últimas 3, eu volto aqui na primeira e fecho. E aí, eu tenho mais 2 para continuar aqui fazendo meus outros 3 pontos altos, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, já fica mais altinho também, tá? Porque o ponto picô aqui dá uma levantada também no desenho. E aqui a gente laça 2 vezes, porque a gente já vem direto pro ponto alto duplo para recomeçar aqui essa sequência, tá? Que já é o recomeço, novamente, do que a gente fez no primeiro conjunto ali de pontos altos duplos, né? Então, aí vai ficar assim, ó, essa parte do meio e essa vai ficar assim, tá? Então, a gente vai seguir até completar essa volta. Bom, gente, então aqui eu finalizei esse último conjunto, tá? E aí, pra fechar essa volta com baixíssimo, a gente vai fechar aqui, então, na 4ª correntinha, que é a parte de cima aqui do nosso primeiro ponto alto duplo, tá? Então, a gente passa aqui o baixíssimo por essa 4ª correntinha. E aí, tá pronta aqui a nossa mandala. Ficou um pouquinho embabadada aqui no final, mas a gente vai depois esticar bem ela fazendo a blocagem. Por enquanto, a gente vai cortar essa ponta e arrematar esse fio e o fiozinho do começo aqui, tá? Então, aqui é só cortar, vira do lado avesso. Aqui, a gente pode puxar, tá? O fio direto por dentro da alcinha, que não precisa fazer aqueles acabamentos mais... que eu faço com agulha e tal, aqui só puxar mesmo que já vai dar certo, porque não vai dar diferença aqui, tá? Fazer aquele outro tipo de acabamento. O que a gente precisa fazer aqui é colocar a nossa agulha de tapeceiro e esconder esse fio e esse outro aqui também.
Então, aqui a gente vai passando por dentro. Aqui tá fácil, porque a gente tá bem perto desses conjuntos. E aqui a gente consegue ir escondendo por dentro, que é mais fácil do que fazer pelas correntinhas, tá? Que a gente pode até descer um pouquinho mais. E aqui já dá pra cortar, tá? E essa parte aqui, ó, se quiser puxar mais um pouco, lembra que eu falei no começo que a gente deixou um pouquinho aberto? Se quiser puxar mais um pouquinho, tá? Eu vou deixar assim mesmo. Eu só vou passar aqui pra dar um nó aqui na alcinha do lado. Também pra poder esconder esse fio e cortar sem depois ficar abrindo mais, tá? Então, aqui a gente pega uma alcinha que tiver próxima aqui. Dá um nozinho. E aí, eu vou passar por dentro mesmo aqui desse anel, né? Com os pontos baixos que a gente fez no começo da volta. Então, aqui a gente passa por dentro. Tá bem justo aqui, né? Porque são pontos baixos. Vou passar aqui mais um pouquinho. E aí, já dá pra cortar, que aqui tá tão justo que isso aqui não escapa não, tá? Então, aqui a gente corta. E aí, depois de cortar, a gente agora pode fazer a blocagem dela, que é esticar, tá? Com os alfinetes na cama ou no sofá, pra ela ficar mais reta. E aí, a gente não precisa, se não conseguir, prender todas as pontas, tá? A gente prende aqui mais ou menos pelo meio, puxa essa parte aqui também. E isso já vai ajudar a gente a conseguir medir melhor para escolher o tamanho do aro. Ó, então, gente, só pra mostrar aqui mais ou menos, eu prendi no sofá. Coloquei aqui os alfinetes que eu tinha, não tinha para todas as pontas, mas é bom, porque pelo menos dá uma esticada nela, tá? Ela fica um pouco mais já aberta, e na hora que a gente for medir para colocar no aro, fica um pouquinho mais fácil, tá bom? Então, tô aqui com a mandala blocada, agora a gente vai partir para amarração. A gente vai fazer com um fio só, passando por dentro de todos os pontos picô que a gente tem, tá? Até esses daqui do desenho. Eu escolhi aqui, no caso, esse aro que tem 45 centímetros, tá? Geralmente eu falo para vocês deixarem entre 3 e 4 centímetros aqui de cada lado. Se você não tiver o aro aí e precisar comprar, você mede aqui de ponta a ponta e você acrescenta entre 6 e 8 centímetros, né? Que é o que vai dar o tamanho do aro aqui em relação à mandala, tá? Então, com 6 a 8 centímetros, maior que a mandala. Se você tiver alguns aros em casa e quiser testar, você pode puxar também aqui, ó, as duas pontas e ver se ela vem com, assim, pode até ter um pouquinho de dificuldade para puxar, mas não pode ser nada que fique muito difícil que você não chegue de jeito nenhum, senão vai ser ruim de passar, tá? Você vai sofrer muito aqui para passar o fio depois. E eu sugiro que a gente prenda essas pontas aqui desse desenho antes de começar também, porque esse desenho ele tem que ficar bem simétrico. Se a gente não prender e já for passando o fio direto, assim como eu fiz na mandala cinza, depois você tem que ficar ajeitando muito para conseguir deixar esse desenho certinho, tá? Então, eu vou passar primeiro nessas pontas, e aí depois a gente passa o fio inteiro e corta, né, essas pontas aqui que a gente usou só para auxiliar no começo. Então aqui eu vou precisar da agulha de tapeceiro para me ajudar, tá? Porque a gente vai trabalhar então dentro dos pontos picô. Aqui primeiro, como eu falei, vou só fazer uma amarração para me ajudar a não deixar o desenho torto. Então passo aqui por dentro do ponto. E vou prender essas 8 pontas, tá? E deixar elas retinhas aqui. Aí, primeiro a gente prende as que estão opostas, que fica mais fácil.
Então, amarrei aqui, né, as pontas e tentei deixar mais ou menos retinha aqui, tá? Essa parte com essa e as equivalentes. Agora eu vou cortar essas sobras de fio aqui para não ficar me atrapalhando, porque esses fios aqui depois a gente vai tirar, tá? Esses fios não vão fazer parte da nossa amarração. E quando a gente for passar o fio único, a gente tem que passar por dentro desse espaço também. E tomar cuidado depois para cortar o fio certo, tá? Que vai ser esse daqui. De repente, poderia até fazer de uma outra cor, se você tiver medo de se confundir, tá? Então, vou cortar essas pontinhas primeiro. Vou deixar bem rente mesmo, tá? Porque isso aqui depois, como eu falei, a gente vai cortar. É só pra ficar mais certa a mandala. Tô aqui com o meu fio, então, cortei um fio de mais ou menos 5 metros de comprimento. Vai sobrar um pouco depois no final do trabalho, mas eu prefiro que o fio seja um pouco maior e eu fique confortável de saber que ele não vai acabar aqui no meio da amarração, tá? Então, a gente vai passar em todas as pontas aqui do ponto picô, inclusive nessa que já tá amarrada, tá? Se não conseguir deixar assim perfeitamente junto com o aro desde o começo aqui que a gente vai passar, a gente deixa próximo e depois, no fim, a gente dá mais uma ajeitada aqui, tá? Então, eu vou começar aqui pelo seguinte aqui, que já tá preso. E aí, é assim, a gente tem que passar com calma, com cuidado, para o fio não embolar muito, tá? Então, aqui a gente vai passando por dentro dos picôs. Eu achei melhor passar por dentro do picô do que por aqui, tá? Porque parece a mesma coisa, mas depois eu acho que acaba ficando um pouquinho torto. Se você achar muito trabalho ficar passando com agulha, também pode ser uma opção, tá? Eu vou usar essa forma aqui dentro do picô mesmo, que eu acho que fica a ponta mais esticada. E aqui puxando com uma certa paciência para não embolar a linha, tá? Se embolar, a gente desembola aqui com cuidado. Aí aqui eu vou dar um laço primeiro, tá? Porque eu vou ver se eu preciso puxar mais um pouquinho aqui em alguns pontos. Eu vou até cortar, sobrou um tantinho aqui. Vou deixar uma ponta menor aqui para não ficar me atrapalhando. Aí aqui, o que eu vou fazer primeiro, tá? Sugestão, eu vou tirar aqueles fiozinhos que eu usei como guia, porque aí eu quero ver direito aqui se eu preciso dar mais uma puxada para deixar mais certo ou se tá bom, de repente dá só uma distribuída aqui no fio mesmo, tá? Então, com muito cuidado, eu vou cortar, porque eu não posso de jeito nenhum cortar o fio errado aqui, tá? Então, agora aqui eu vou tentar puxar um pouquinho, tá? Mais algumas pontas aqui que a gente tem que ficaram um pouquinho mais longe, mas é bem pouco, tá? É só uma ajeitadinha final, ver se alguma linha aqui tá um pouco mais tortinha, assim, e dar uma ajeitada, porque quanto mais simétrica a mandala ficar, mais bonito o trabalho, tá? Então, eu só vou puxar aqui um pouquinho, algumas pontas aqui para chegarem mais próximas realmente ao aro, e depois eu vou dar um nó e arrematar. Então, aqui, depois de puxar mais um pouquinho, eu vou dar um nó, só que aí a gente vai amarrar mesmo aqui do lado de trás, tá? Do avesso, para esse nó já ficar mais próximo aqui da onde a gente vai fazer o arremate. E fica mais fácil, tá? Depois a gente esconder a linha. Então, você tenta trazer o nó já aqui para bem pertinho do trabalho, tá? Do começo do crochê aqui, onde a gente consegue arrematar esse fio. E aí, aqui, a gente vai esconder. Então, aqui a gente vai fazer igual quando a gente terminou a mandala e em algum lugar aqui tem um fio escondido, né? A gente vai trazendo aqui por trás, nos fiozinhos. Tem sempre uma linha aqui que fica mais para trás. E a gente vai passando até descer aqui um pouquinho para depois cortar, tá?
Então, aqui a gente corta. E aí, a gente vira e agora pode dar aquela última arrumada, que sempre fica, né, um pouquinho, um fio um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá. Então, a gente deixa aqui mais certinho, tá? Bom, gente, então depois de dar essa ajeitada final, nossa mandala tá pronta, tá? Esse fio único dá um pouco de trabalho pra passar, mas na hora de arrematar, por outro lado, é bem fácil, né? Que aí a gente tem um fiozinho só pra arrematar. E eu acho que nesse tipo de trabalho é o que faz mais sentido. Aqui seria muito difícil a gente prender cada ponta, porque também o arremate seria infinito, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa me mandem mensagem. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez e até a próxima.